Então vamos lá, momento de esperança, mansietude. A afabilidade e a abnegação dos sentimentos refletem as conquistas éticas do ser, exortando com os louros da paz. Mediante a afabilidade, a criatura exterioriza a emoção superior que lhe irrompe espontânea, abençoando todos aqueles que dele se acercam. A abnegação é o meio pelo qual se disciplinam os valores morais no exercício da paciência e da bondade, abrindo espaço para que se expanda a doçura, que logra sensibilizar os mais empedernidos sentimentos. A mansuetude do coração é resultado da plena vivência da afabilidade e da abnegação. Valores muito desconsiderados e tidos às vezes como debilidade de caráter são, não obstante, reflexo da têmpera vigorosa, da resistência para a luta e superação das paixões mais fortes na área do primitivismo emocional. Ser afável é possuir segurança moral e emocional que sobrepaira no terreno alagadiço dos compromissos inferiores. Esta se não corrompe nem anule ao erro, em razão de possuir o conhecimento e a direção dos deveres do amor em relação a Deus, ao próximo e a si mesmo. A abnegação elege o trabalho como forma segura de externar os objetivos a que se propõe, engrandecer o homem, porque o faz devotado ao bem geral e à construção de melhores e mais seguras condições de vida. Há quem confunda a afabilidade com a hipocrisia e o medo moral, crendo que o indivíduo oculta sobre o disfarce da candura estado de timidez e de pusilanimidade. Para ser afável, no entanto, é necessário possuir-se grandeza de propósito e firmeza de ideal. Seguir a correnteza da insensatez e do vício. Isto sim representa empobrecimento interior e veleza espiritual. Acredita-se que a abnegação ainda não encontra entendimento onde se exterioriza, servindo de recurso que a astúcia explora e a leviandade perturba. Pelo contrário, o homem abnegado eleva-se do cavascal, sem deixar perceber a estrutura íntima, aparentemente no mesmo nível daqueles a quem socorre. Escasseia a afabilidade e a abnegação como consequência do imediatismo, da conduta individualista, do egoísmo ainda dominante entre os homens. Sem embargo, encontra-se em germe em todos os indivíduos essas virtudes que aguardam a oportunidade para se desvalerem e crescer. E ela finalizando. Faz-se-te afável, seja qual for a circunstância, torna-te abnegado em todo momento, enquanto outros se comprazam em perseverar na brutalidade e no azedume, que se lhe tornam sistemáticos. Eleva-te pela afabilidade e abnegação ao patamar da maturidade, recordando-te que, mesmo incompreendidos, conforme expôs Jesus, os mansos herdarão a terra. Que assim seja. Que assim seja.
Então vamos lá agradecer a Deus, a bênção da vida, mais uma manhã aqui reunidos, em busca da verdade, em busca dos conhecimentos, reconhecendo as nossas limitações, que são imensas, e isso é importante, esclarecidos pela vida, né? A gente já sabe o que precisa fazer para alcançar a paz. E, ao mesmo tempo, contando sempre com o auxílio dessas entidades, desses espíritos abnegados e um suficiente esclarecimento para nos orientar. Então, por nós, aqui presentes, agradecer mesmo imensamente tudo que recebemos de bom, né, de Deus e da sua criação. Mas sabemos que lá fora há irmãos em situações muito mais complexas que a nossa, porque desconhecem, né, a si próprio. Que a misericórdia não lhes falte. E na hora que essa misericórdia nos convidar, que a gente possa estar efetivamente fazendo a parte que nos cabe para o bem de toda a humanidade. Que a nossa reunião transcorra em paz e vamos dar continuidade para os nossos estudos da manhã de hoje. Eu trouxe 2 livrinhos, que um eu acho que completa o outro, mas se o tempo passar, apesar que os 2 são bem curtos. Só um instante, é interessado, né? Só um segundo só, tá? E a página que ele escolheu ali, eu tinha escolhido uma página que eu não sabia se ele viu ou não, do livro também do Miramês, do livro Saúde, psicografia de João Luiz Maia. O título é Serenidade. Então, bem dentro do que o Carlos acabou de ler ali. Depois, quem quiser, está aqui essa parte, só antes de passar essa parte final da oração do Jotemir, os irmãos que estão lá fora e não estão precisando de ajuda, e eles mesmos não sabem que querem ajuda. Né? É muita situação assim, cara. Exatamente. Muita situação dessa forma. Os irmãos que estão lá fora, tem que dar perseverança para esses irmãos que estão precisando de ajuda. Eles podem, às vezes, estar até dentro de uma religião, ou católica, sei lá, mas pode estar não tem conhecimento. Pode estar até mesmo dentro do espírito. Dentro de uma. Até aqui entre nós. Entre nós e não tem conhecimento. Entre nós tem muitos. Vamos lá. É esse aqui mesmo? A dívida resgatada, acho que. Ah, não, esse aqui é um e esse aqui é outro. Agora, eu trouxe esses 2 livrinhos, que é o seguinte. É meio alusivo a pergunta. Quando a prova chega e o outro entendendo por que essa prova veio para mim, entendeu? Você fala o problema e dá causa e efeito. Vamos ler aqui primeiro quando a prova chega. É mais interessante isso. Isso aí que você está dizendo é interessante para nós, porque nós sabemos que quando tem qualquer desnivelamento da nossa vida normal, existe uma causa. Então nós já temos essa condição de estudar essa meta, né? Que nós vamos saber que o efeito que está agora, a causa está lá atrás. Então, a resposta já está aí mesmo. E o título começa com uma epístola, no capítulo, carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 17. Porque melhor é que padeças fazendo o bem. Então é melhor sofrer fazendo o bem. Quando a prova chega para testar-te a serenidade e a fé, recorda aqueles que atravessam dificuldades maiores que as tuas, mantendo confiança na vida e calma no sofrimento, ainda quando penúria e morte, calúnia e abandono lhe visitam o coração. Observa que a inconformidade e o azedume nunca se convertem em vantagem para ninguém. Se o desânimo te acena, ainda mesmo de longe, afasta-te dele, porque o desânimo nada mais consegue fazer que paralisar-te as mãos e enregelar-te os sentimentos.
medita nas aflições que explodiram por tua causa naqueles que te cercam, se te entregares à irritação ou desalento. Soma as bênçãos que já recebeste da providência divina, a fim de que não venhas a cair no delito da ingratidão. Reconheçamos que o socorro espiritual é sempre mais difícil onde haja tumulto. Anotemos que, em sanidade de espírito, somos compelidos a reconhecer que a violência nunca favorecerá nunca favorecerá a chegada do apoio de que estamos necessitados. Se obstáculos aparecem, lembremos-nos de que o trabalho no bem de todos é o processo de mais facilmente extingui-los. Compreendamos que unicamente cooperando na paz dos outros é que o recurso da paz virá ao nosso encontro. Quando a prova nos alcance o círculo pessoal, recorramos à oração, entendendo que a oração nem sempre alterará os acontecimentos em torno de nós, mas sempre nos renovará por dentro, iluminando-nos o coração a fim de que saibamos trilhar o caminho seguro do nosso próprio aperfeiçoamento para a sublimação ante a lei de Deus. Emmanuel. Saibamos trilhar o caminho. Então, vamos começar aqui o tópico. Quando a prova nos alcança o círculo pessoal, recorramos à oração, entendendo que a oração nem sempre alterará os acontecimentos em torno de nós, mas sempre nos renovará por dentro, iluminando-nos o coração, a fim de que saibamos trilhar o caminho seguro do nosso próprio aperfeiçoamento para a sublimação ante as leis de Deus. A oração, nesse sentido, é um preparo para que, se vir os problemas, as pessoas estão em posição de suportar, de resignar. Anestesia. É como se fosse... Anestesia. Ô, Eli, também eu acho que é assim, né, cara? É aquele minuto da oração, é um minuto para tu refletir. Tu tá cheio de revolta e tal, não tá encontrando, não tem expectativa nenhuma, mas tu, pô, Senhor, não precisa nem falar muito, né? Aí, vai aquele... Sabe o que é a oração? É mudar o foco. É isso aí. A oração é o que eu falei na semana passada, que quando eu ouvi, eu fiquei deslumbrado, mas passa muito desapercebido. É o foco, a visão, sabe, frequencial da coisa. E sabe o que é isso? É implantar o amor na tua forma de ver. Ele deu uns exemplos que é muito comum a gente acordar cedo. Porra, hoje é dia de trabalhar. Porra, eu tenho que trabalhar para ganhar meu dinheiro. O problema todo do desânimo é achar que você está indo trabalhar para ganhar o dinheiro no final do mês. Isso aí é 95% do que você acha que tu está acordando cedo para ir trabalhar. E de uma forma desagradável, né? Não, tu está saindo para fazer uma experiência com o coletivo. O 95% deveria ser esse. E é o contrário, porque você está assolado na programação da matriz. Cara, mas eu não vejo com prazer o trabalho. Sim, porra, peraí, eu estou falando na média, tá bom, num domingo desse aqui, aí tu tem que fazer uma coisa e tu está cansado porque virou no outro dia do trabalho, tu está cansado. Quer dizer, quando você tem essa visão frequencial da coisa, antes daquele desânimo de tomar conta, é que nem você casa e acha, eu vou casar com uma pessoa para ela me amar. Eu tenho que ter essa visão, não. Eu vou me associar com aquela pessoa para vivenciar experiências ao lado dela. Ao lado dela, a coisa muda. Eu estava falando de manhã. Parceria, cara.
parceiro. Mas e aí, você interpreta, mas é a visão diferente de você achar que a mulher tem que fazer a comida, varrer a casa, é isso, a mulher está no estado da mulher, que ela tem que fazer aquilo e eu fazer aquilo outro. Ali você está entendendo que você está vivendo situações, experiências com uma pessoa que te atrai, de certa forma, e que você está avaliando ali não só o sexual, o comportamental, mas tudo um pouco. E entendendo que ela vai ser uma companheira de caminhada evolutiva. E não uma escrava, para te dar o suporte na alimentação, na roupa limpa. Sabe o que é uma parceira? Parceira é quando um dos dois cai. O parceiro ou o parceiro levanta o outro. Eu fui criado assim. A minha existência, minha do meu irmão foi 23 anos, a minha foi 24 anos com meu pai e com minha mãe. E o que acontece? No momento que meu pai caiu, minha mãe estava ali do lado e tomou a rédea da situação. Então, a métrica que eu vou ter na vida vai ser sempre de alguém assim. Não adianta você viver nos louros, na devassa, na coisa boa, e quando cai, todo mundo arruma. Mas aí é que está. O julgamento faz a gente criar códigos de conduta, de ética, disso, daquilo. Agora, o não julgar, sem entender que está vivendo experiência com uma pessoa, tira até esse conceito de parceria, ela vai me dar o suporte na hora que eu caio. Não, tudo que é para você deu. Carlos, e como ficou com uma doença? E aí, vamos aqui agora, cair para o outro lado. Não, esse livro aqui mesmo. Então vamos agora aqui, porque é o suporte para essa. Mas é uma página, meia página. Não, estou falando da época de correr, não. Ó, a dívida resgatada é o título. Eu nem li o livro, né? Moradias de Luz, do Chico. E esse aqui é Histórias da Vida, do Chico, não. É um pouco desconhecido. E é psicografado por Antônio Balduí Filho, pelo espírito Hilário Silva e Valério. É bem sintetizada e mostra às vezes o porquê das aflições, das perturbações. Joaquim Peixoto, desencarnado, fora vítima de varíola hemorrágica. Uma coisa que já está dominando. Sofrera muito, acabara sangrando e com febre alta. De todos os acometimentos na cidade, tinha sido o único que sucumbira. Agora, após as orações da noite, José Laurêncio, o amigo de infância, recordava os acontecimentos daquele dia triste, o desconsolo da pobre viúva, as lágrimas dos filhinhos órfãos. Debatia consigo mesmo o ocorrido. Era espírita, compreendia muitas coisas, entretanto Joaquim era moço e partira cedo demais. Vivia bem com a família, visitava os necessitados e socorria os enfermos. É verdade que não se ligara a religião nenhuma. Era, contudo, extremamente caridoso. Não entendia por que desencarnar assim, com tamanho tormento, e, embalado por pensamentos e recordações, adormeceu, vendo-se em paisagens completamente desconhecidas. A casa grande, a senzala, os escravos. No século XIX, na praça da grande fazenda, o escravo gemia, atado ao mastro das punições, banhava-se em sangue, a fluir de várias perfurações por todo o corpo. A cada ordem do Senhor, o punhal entrava novamente na carne castigada, o rosto e os braços, o tronco e as pernas, tudo dilacerado. Diante dele, o senhor do engenho gargalhava e dizia: pagarás pela fuga, morrerás lentamente, servirás de exemplo aos demais, para que obedeçam. Aterrorizado pela cena, José Laurêncio reconheceu no fazendeiro o rosto do amigo desencarnado. Acordou assustado ainda. O suor brotava na fronte. Compreender a revelação que a providência divina lhe fazia.
a varíola, resgataram o débito enorme de Joaquim Peixoto. Que é assim que se diz. Aí não adianta a gente ficar, porque muitas das vezes essa Matrix nos deixa revoltado, né, com o que está acontecendo. E a gente não tem noção do que fomos lá atrás, né? Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é a 499. Pergunta: o espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? A resposta: há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto ao seu protegido. Depois que você... Isso aqui eu vou comentar um caso que aconteceu comigo ontem, mais uma vez está provado que existe. O que eu ia dizer é, a mensagem aqui vem mostrando que às vezes a gente tem que passar por aqui. Chega o Valdemir aqui de manhã, Luciano ligou para você que quer que você faça um negócio. Tá bom. Peguei, passei na padaria ali, tomei um café, aí fui pelo Arão. Passei no Arão, aí fui descendo no Arão, a Areia Branca. Aí quando chegou no posto da São Benedito, mais uma vez, não é um acaso, eu não deixei para falar ontem com vocês, eu ia deixar para falar na reunião. Aí duas irmãs passando, né? Que a casa de bicicleta ali quase chegando na esquina. Aí duas irmãs passando, pô, vocês são idênticas, né? Vocês são idênticas, só teve só uma variante, vocês são irmãs, né? Aí eu falei assim, elas do lado do muro e eu aqui no meio. Vocês são irmãs, somos. Ela falou assim, vocês são idênticas, teve só uma variação no DNA do cabelo. Uma tem o cabelo liso, mas a fisionomia é a mesma. Elas pegaram e riram assim. Aí riram assim, pô, cara, questão de 30 a 40 segundos. Eu peguei e meti um pedacinho no posto. As garotas estavam no canto, eu passei na frente delas e meti o pedaço no posto. A avó fez assim, ó. As garotas gritaram assim, cara, quase que atropela as garotas. No lugar onde eu estava. O cara, para poder avançar aquele sinal, que tem um sinal na São Benedito ali na igreja, né? O cara, para poder avançar o sinal da van, para poder passar outra van, ele subiu na calçada que não tem meio fio e passou. Uma coisa assim, cara, eu fiz assim, ó. Andei menos de um metro para a van. Passou rasgando. Mais uma vez, o espírito chamado, né? Mais uma vez o espírito protetor. E outra coisa, eu não fiz intervenção nenhuma, só segui o meu caminho normal. Só isso. Acho que é a responsabilidade do espírito protetor se ele fizer uma porta cagada. Não, já é 3 vezes. Vai falar só ver esse cara para arrebentar todo mundo. Não, cara, e o cara fez isso em frente da casa de bicicleta, tem uma árvore. Uma árvore que não dá espaço. O cara entrou, atravessou, mas ele veio com... Mas tu está colocando que viver é mais importante do que morrer. Não, Carlos. Não, eu não estou colocando isso. É tudo experiência. Eu não sei a minha hora. Não, mas aí que está, qual é a importância? Mas será que de repente o espírito protetor não entrou? Não, não é a hora dele. Não, sim. Vamos deixar a macumba de lado. Não é macumba, Carlos. Isso é ciência, cara. Não, ciência. Explica isso, cara. Não, eu vou explicar sim. Vamos deixar a macumba de lado, se o espírito protegeu ou não protegeu, se atuou ou não atuou. Agora, qual é a tua proposta de vida aqui? Tu não sabe. Tu não sabe. Às vezes o que tu está seguindo como meta... Eu tenho sonhos. É o que você acha, mas não é o que você... Eu tenho sonhos e tenho metas. Não sei se vão ser realizadas. Mas aí você está sendo levado, está sendo protegido. Então Deus é imperfeito. Deus é imperfeito. Aí, cara, aquela situação que Valdemir falou, daqueles caras que caíram no voo 1907, que o cara veio com um Legacy pequenininho, rasgou a asa, morreu 159 pessoas até então, um acidente aéreo. O pessoal já veio lá de cima morto, porque 10 mil pés, a maior parte chegou no chão já morto, sem vida, que perdeu o ar. E os caras do Legacy passaram. E os caras que perderam um avião? E aí, a proposta... Teve um monte que eles entrevistaram que perdeu. Mas cada um é diferente. Eu sei, cara. Eu sei. Eu sei, cara. Eu sei. Mas aí, não estou entendendo o que tu está querendo dizer. Que tu nem eu, Carlos, nem eu sei. Mas fica evidente na prática que isso existe, cara. O que está sendo lido aqui existe. Porque eu não fiz atuação nenhuma. Eu passei, eu entrei assim no muro, a van rasgando. Eu não fiz atuação nem para negativa, nem para positiva. Não chegou o momento. É isso, não chegou o momento. O que ele está falando é o seguinte, a gente criar que tem... Mas aí o que acontece?
Na prática, existe realmente. Você teve intenção de sair da van? Tu nem sabia o que ia acontecer. Eu não sabia, cara, não tinha atuação nenhuma, cara, eu não te falando. Aquilo ali foi o ocorrido. A gente está estudando gelo. Vamos lá, É. rapidamente aí. Pô, cara. Valeu. Existe, cara. Existe mesmo. Vamos comentar mais, que agora a gente tem tempo pra caramba. Vamos lá, Milanês, aí. O que o Milanês vai falar? Quando ele quer acelerar as coisas, tem tempo pra discutir. Não, vamos lá, em cima, está discutindo uma coisa. Pô. Não, o que a gente está discutindo é a prova de que realmente o que a gente está estudando é verdade. Mas o que eu não existe, tô, para mim não, existe. Mas aí que tá, eu Pra não mim estou querendo existe. dizer, eu estou querendo colocar que tu tá colocando alguma forma de bolo, que a gente vai ser sempre. Não, mano. O livre-arbítrio é fundamental. Não vou dizer que vai ser sempre. A coisa está acontecendo no momento certo, a gente está estudando. Não tem bala perdida. Isso que eu tá quero falando, dizer. não tem bala Não tem bala perdida. Chegou o perdida. momento, chegou, acabou. Entendeu? Não é? Isso aí já está no. Por isso que eu falei, tirar a macumba do Eu não lugar. estou tirando uma cumba. Porra, tá tu colocando, tu não tá Estou tirando. provando que realmente o que está sendo aqui está escrito existe realmente, cara. Olha, só vou dizer uma coisa. Tem coisas que nós estudamos que tem que notar que a ciência espiritual, ela invade o nosso território de estudo. E tem coisas que pode vazar. Agora, o que acontece conosco, aqui é que nós temos que tirar a dúvida. Agora a gente só tem que agora entender Shakespeare. Há mais mistério entre o céu e a terra. É a nossa própria filosofia, é verdade. Então, quer dizer, não adianta discutir e criar. O pior é criar crenças limitantes. Não é crença limitante, cara. Vamos embora. Companhia constante. Vamos ouvir bem Nila mesmo, que É. vai falar sobre o assunto e vamos discutindo. Falando sobre a questão 499, companhia constante. A própria ciência nos diz que correm, nos mostra que correm. A própria ciência nos diz que correm, nos mostra que é possível estar presente, sem ser com o corpo físico. Será que É possível. A própria ciência nos diz que correm. Correm que está aqui. Não, se ligar bem, é possível, não quer dizer Nos que mostra todas. que é possível estar Não é que ocorre? presente. É de Betel Eu ocorre. tenho que dar uma falha. A própria ciência nos diz que o que ocorre nos mostra que é possível estar presente sem ser com o corpo físico. Deve ser isso. E a ciência espiritual, sendo mais evoluída, pode nos mostrar o que está presente em várias feições, e todas elas com maior segurança. Em certas circunstâncias, o anjo guardião deve sair de junto do seu protegido, por força maior, mas não deixa de estar sensível às suas necessidades, onde quer que esteja. Para tanto, tem sentidos desenvolvidos, como o espírito elevado que é, e a sua iluminação lhe garante cumprir os seus deveres, mesmo a distâncias enormes para os encarnados, mas que para os desencarnados nada significam. Quer falar alguma coisa? Sim, o que a gente está tentando colocar é o seguinte: a gente não desacredita que possa haver uma intervenção, entendeu, de uma entidade desencarnada no dia a dia da gente, como ele falou ali, né? Lógico. Não chegou o momento do desencarne daquelas pessoas, você parou por alguns minutos, né, foi o tempo necessário, aquela fração de segundo, porque se elas continuassem andando, provavelmente iam ganhar uma pancada da van, para poder desviar por intuição espiritual e tal. Mas isso não é prática. E também, se elas desencarnassem naquele momento, era o que elas precisavam. É isso que a gente coloca. O mal é você continuar reencarnado ou desencarnado. Não existe o mal em nenhuma situação. E a gente não consegue entender isso. A gente fica nessa dependência de, em orações, estar implorando a espiritualidade que nos livre daquilo que nós pedimos para vir passar aqui. Entendeu? Então é comum na casa espírita, por isso naquela hora que vocês estavam falando aí, a gente até colocou, né? No centro espírita também acontece isso, das pessoas virem pedir um absurdo, entendeu? Pô, Deus é que sabe o que é melhor para a gente, cara. E você, se você pediu, se viveu aquela situação, é porque foi necessária. Nada é ruim, nada é mal, né? Ninguém quer dor, ninguém quer sofrimento, mas pô,
precisando dele. Eu participei, eu acho que eu já contei aqui, eu participei uma vez, eu andando com uma vendedora, eu era representante de um produto, e eu andando com a vendedora, indo num restaurante, e lá encontrou um garçom, o restaurante ainda estava fechado, um garçom limpando lá o ambiente, e era um homossexual, bem feminino, e ela era uma evangélica, eu acho que ainda está encarnada, é uma evangélica, bem aquela beata, né? E aí eles conversaram, aí ela me apresentou ao garçom, que ela também não me conhecia, eu estava ali rodando com ela naquele dia, mas ela não me conhecia pessoalmente. E aí ele começou a falar para mim e para ela já conhecia a história, que ele estava numa situação promíscua lá, ele, um outro amigo também feminino, e um terceiro que era como é que é? Pederasta passivo e o ativo, dois passivos e um ativo. Aí contando a história lá do coito lá deles três. E que naquela noite mesmo, o outro, segundo o relato dele, o outro teve uma coisa que saiu do ano nele, um treco lá, e aí ele começou a sangrar, aí começou a isso, e dali ele desencarnou. Aí eu contei, ouvindo aquilo, né, e eles botando aquela coisa mística toda para cima, parece até um ritual satânico lá do filme do Zé do Caixão. E aí eu olhando aquilo, e ele falou, mas Jesus Cristo, o Salvador, me purificou, me limpou, eu estou salvo, eu isso, e os dois estão ali, aleluia, não sei o que, e tal. Aí eu falei, pô, irmão, olha só, eu tenho uma visão um pouco diferente. Então você está colocando que você, por acaso, ou pela graça de Deus, você foi o iluminado, foi o protegido, e o outro foi o desgraçado, o filho do capeta. Você, Deus te salvou, te botou aqui, os dois estavam lá na promiscuidade, mas Deus te botou, não, você é meu filho querido, o outro é o filho do cão, vai para o inferno. Não, você tem que viver uma experiência, ainda na carne, o outro não precisa viver a experiência na carne. Na visão divina, é melhor ele desencarnar e viver na espiritualidade uma outra experiência. Só aconteceu isso. Agora, o que é bom ou é ruim é julgamento nosso. A gente está na dualidade, sabe? E a gente coloca sempre isso. Mas eles chegaram à conclusão? Não, o cara chorou. A mulher ficou com raiva de mim. Porque eu estava tirando ele da filosofia, sabe? Do sofrimento, do vitimismo, e que você depois vai ter que ir para um lugar para eu ganhei um prêmio. Aí quer dizer, e ele chorou, ele pedindo detalhes, eu não lembro direito das perguntas dele, pedindo detalhes, e eu falando, cara, Deus não vai condenar ninguém, Jesus já falou das ovelhas que o Pai me deu, todas se salvarão. Não tem isso não. Aí o cara chorou e começou a pedir informações. A mulher mudou de postura, de fisionomia comigo a rota toda. Mas eu cheguei à conclusão seguinte, que esse espiritual que a gente encara aí, né? Morri, tá? Isso aqui desintegrou. E o que continua é isso aqui ainda, é matéria. Entendeu? É matéria, não tem como você fugir disso aí ainda, entendeu? Porque nós estamos longe, nós estamos muito longe desse Deus que as pessoas criam aí. Isso aí está muito distante da gente, cara. Entendeu? É complicado de você entender, você tem que estar, sabe, fazendo o que a gente está fazendo aqui, tentando, a gente está no beabá, né? Nós estamos no beabá, entendeu? Mas a gente já deu um passinho adiante, para a gente não cair nessa ilusão aí de ficar perdendo tempo com certa doutrina que para a gente não serve mais, é perder tempo. Cara, essa semana eu tive um problema, uma perda financeira, que eu fiquei revoltado. E depois eu fui no médico, o cara falou, a tua glicose está lá em cima. Tua glicada está lá em cima, está tudo lá em cima. Aí eu fiquei assim, cara, deu um desânimo, mano. Eu fiquei todo bombardeado. Caraca, que diazinho pesado. Pô, quando cheguei em casa eu vi lá um áudiozinho, que eu toda semana guardo o áudio dos ascensionados, vou ler. O cara me manda uma mensagem, parece que está falando comigo. E eu fico, e ele vai entrar, sabe, no cerne da questão. Ele tira o financeiro, ele tira tudo, ele vai lá no cerne da questão. E tu fica, qualquer ventaniazinha está me perturbando.
antigo, ele me chama, antes de manhã, né? Tomando café. Vamos ver aqui um salmo que eu sempre. Salmo 23 e o 91. 91, né? Eu esqueci qual é o pastor que eles seguem lá e tal. Pô, aquele petitório, aquela ladainha, então, cara, eu ouvi, tenho respeito e tal, né? Aí depois eu peguei uma mensagem que até daqui a pouco a gente vai ouvir, que está dentro do tema que você trouxe aí, que a Elizabeth Lacerda canta, aceita a própria crença e tal. Aí eu coloquei, olha só o resumo disso tudo que o cara falou aí. Se for por aqui é melhor, né? Pô, legal. Pô, cara, é uma outra visão, sabe? E aceitação é tudo. Aceitação é tudo. Aceitação tu muda. Então, quando o protegido é consciente do seu amigo espiritual, ele pode chamá-lo pelo pensamento e este atender pelos mesmos processos e por outros mais que fogem ao alcance dos que se encontram na carne. E em que condição isso funciona? Mental, telepática. Pode ser, né? E pode ser outras até. Os valores do espírito elevado ainda são desconhecidos pelos que pelejam na carne, esforçando-se para compreender a verdade que mais tarde alcançam. Eu falei aqui mental telepática porque é o seguinte, hoje está vindo por essa mudança de consciência que já estamos adotando, saindo da terceira, indo para a quarta, quinta, sexta, dizem que tem até espírito de sétima dimensão aqui, encarnando na Terra. E cada vez a gente está tendo em cima dessa consciência nova, sensibilidades mais diversas, né? Mais expansiva, na qual a gente nem pensava. E no qual aqueles que não estudam, é difícil você falar de certas situações. Eu botei aquele vídeo na semana passada, não sei se todo mundo viu, da dupla Fenta, porque ali o cara explica de uma forma bem lógica e bem clara, unindo o científico ao espiritual que a gente está estudando aqui. Para sair só do lado físico, porque senão o cara cria uma barreira, eu não fiz nível superior, eu não isso, não aquilo. Cara, o que é nível superior? O que é nível superior? A gente quer passar, sabe, por esse lado de procrastinar, de preguiça, a gente quer passar a responsabilidade para os outros. Então aí aquele vídeo, aquele cara ali tem um vídeo que ele botou 15 leis, que é em cima de um outro cara que eu sigo, que eu achei muita coincidência. Que outro cara, quando eu comecei a seguir, eu pensei que ele fosse evangélico, ele anda de terno, que ele comenta até lá, o professor não sei o que, eu esqueci. Eu sigo esse cara também. E ele só fala de física quântica, fala de frequência, de tudo, e ele vai te dando, sabe, bases no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas Escrituras em geral, e nos egípcios, nisso, para ele mostrar uma coisa atual. E o cara é fera. Aí ele falando que ele aprendeu tudo com aquele cara, eu falei, caramba, que coincidência, mano. Um cara que não tem nada a ver com o outro e aquilo tudo, e ele unido da forma religiosa e científica para ficar bem mais claro. Eu botei até no grupo, quem não viu, é legal ver, para você entender um pouco como a vibração vai ser manipulada para criar, sabe, aquilo que tu quer ali. A gente está na casa religiosa, não, tem dinheiro é coisa de soberbo, de quem está com pensamento materializado. Dinheiro é luz. É uma ferramenta para iluminação. Depende de como você usa o dinheiro. Agora, agora a gente entender como é que materializa aquelas coisas que é o interessante. Aí, por favor, faça um comparativo com. Eu estou sempre falando aqui, né? No pastor Caio Fábio, entendeu? Eu fiquei bem por conta com ele essa semana que ele veio falar que a reencarnação não existe. Mas assim, faça um comparativo, o cara busca a ciência para se expressar, entendeu? O cara não vai nessa loucura desses loucos aí, de Macedo, dessa turma aí, entendeu? O cara é um cara, extremamente culto, o cara pesquisa, o cara estuda, entendeu? Então é interessante você, como o Carlos está fazendo com os ascensionados, entendeu? Buscar também, né? Na igreja católica, na igreja evangélica, né? Lógico. Esse embasamento científico para a coisa.
O próprio Papa estava. Foi você, né, que ouviu, né, ele falando, né, da gente buscar a ciência, né? Para poder comprovar os fatos. Falar uma coisa para tu. Desde que eu trabalhei com o Marco, acho que a frase mais marcante é que é conhecer um homem e depois dei dinheiro a ele. Essa frase é uma solução. Então vamos lá. Queira me conhecer, faça isso comigo. Deixa o outro para lá. Os valores do espírito elevado ainda são desconhecidos pelos que pelejam na carne, esforçando-se para compreender a verdade, que mais tarde alcançarão. Estar presente é envolver o objetivo da atenção. Estar presente é envolver o objetivo da atenção com sentimentos. Então, é a visão frequencial, é estar presente. Desta forma, o ponto desejado recebe por lei universal as bênçãos de Deus por intermédio dos seus filhos maiores. É interessante isso aqui, que a gente está falando aqui de dupla fenda e tal. Olha isso aqui. Cadê? Desta forma, o ponto desejado. Qual é o ponto desejado? Aquele que tu está dando atenção. Naquele ponto que você está presente. Isso é estar presente. Aquele livro, O Poder do Desejo, eu acho que é O Poder do Desejo, ele coloca isso. Você está presente. Em todo momento tem que estar presente. Às vezes tu está discutindo, mas tu está com outros problemas ali também, você está indo lá e cá, e você às vezes dá um desfecho violento porque você não está presente ali. E tu não está com essa visão presencial. E o que é isso? A dupla fenda vai materializar lá do outro lado, sabe? Os prótons, os nêutrons vão se materializar ali. E o que é o fator que vai materializar o objeto ali? A tua intenção. É o teu desejo que vai fazer aquilo materializar. Pô, é uma coisa, sabe, que até te assusta. E aí, naquele livro que muitos dizem que não é real, falando de Jesus, que Jesus vai sentir fome e explica por que ele estava sentindo fome, porque já estava puto da vida. Com os apóstolos, estava todo mundo querendo saber quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai estar ali, quem vai estar aqui, quem vai... E Jesus olha assim, fala, Deus do céu, esses caras não mudam esse egoísmo, essa vontade de ser a referência. E aí ele baixa a frequência. Jesus baixa a frequência. E aí sente fome porque baixou a frequência. E aí ele vê lá um pé de figo, e não era tempo de figo, mas ele fala, eu sou o cara, eu sou Deus, eu crio o que eu quero. Ele entendeu como é que era a materialização, mas ele na hora ali, perturbado, esqueceu que ele baixou a frequência. Chega lá, não tem figo. Aí ele espragueja a figueira, e a figueira no outro dia morre. Porque o desejo dele, até inconsciente, criou aquilo. Aí você vai ver um Jesus menor do que as histórias colocam. Isso aí não dá para aceitar um católico, um evangélico entender essa proposta, que eu acho que é tão iluminada. Deus, né, para ele. Aí quer dizer, você fica assim meio, mas isso aí corrobora com o que está lá na Bíblia, né? Porque até então não tem uma explicação, eles criam lá um misticismo danado, uma outra resposta, que aquilo é isso, é aquilo, você tem o poder da vida e da morte, não sei o que, começa uma macubada. Jesus nem Deus nem homem. É Jesus não Deus nem homem. Pô, muito interessante, entendeu? Que ele mostra esse lado humano, né? Do Cristo, né? Muito interessante. Eu li, foi um filme, Os Apóstolos, que disseram que era da Igreja Católica, aquele assunto, mas que alguém pegou e trouxe para fora. E coloca lá Pedro e Mateus. É Mateus? Eu acho que era Mateus, sim. Não, Pedro e Marcos. Eu acho que foi Marcos que foi o auxiliar de Pedro, logo no início era garoto ali, depois foi ser médico, não, sei lá, um negócio dele, mas eu acho que é Marcos. Aí Pedro está lá, velhinho, fala para o Marcos, pegou pesado ali, hein? Jesus não fez aquilo ali não, hein? Não, mas aquilo ali mostra esse lado assim, o pessoal vai passar a se modificar por causa disso, por causa daquilo. Aí tu vai vendo, sabe?
que o filme, tu fala, caramba, pode ter sido isso mesmo. Muita coisa foi modificada, né? Está presente em envolver o objeto da atenção com os sentimentos. Dessa forma, o ponto desejado recebe, por lei universal, as bênçãos de Deus por intermédio de seus filhos maiores. Não precisas temer solidão da parte dos espíritos, porque nunca ficarás a sós. Sempre há alguém que te acompanha de conformidade com os teus sentimentos. Isso aqui é uma visão, como eu queria até debater contigo, é uma visão limitante. Se Deus é o todo e nós fazemos parte do todo, para que eu quero, sabe, prepostos, se eu estou no todo, se eu estou em Deus? Jesus já fala, você pode contar quantas maçãs tem no pé, mas Deus sabe quantas maçãs terão cada semente que está dentro das maçãs. Ali mostra, sabe, uma visão que a gente não consegue e que, de repente, espíritos tão iluminados como Cristo, como Jesus, como outros, não têm. Porque ele coloca que Deus sabe quantas maçãs nascerão nas sementes que estão dentro das maçãs, naquele pé, naquela árvore. Então, quer dizer, esse negócio de anjo guardião vai ter sempre um preposto, desde que Deus queira. Desde que isso tudo é frequencial. E será que ele não quer? Não, mas aí é que está. Queira. Aí é que está. Queira contra a minha vontade, que a minha vontade ainda está embasada em leis pequenas, em visão pequena. Porque você vê que na carne é melhor do que estar fora da carne. Eu não peço isso. Não, mas você sentiu isso. Quando você, o desencarne chegou e você teve até essa vontade de falar aqui no grupo, isso aí exterioriza um medo do desencarne. Não, eu não tenho medo do desencarne, não. Pô, João, então vamos continuar a leitura. Vamos continuar a leitura. Eu só estou provando o que está sendo lido aqui. Não, você não está provando, você está afirmando que tem proteção. Tem proteção. Já está tudo no bolo. Você é produto do que você está vivendo. Eu acredito que todo mundo tem um destino. Isso eu acredito. Não tem como você estar. Quando você nasce, Deus te dá um destino para você. Não, o destino é e você, quando você fez a tua missão e faz o teu destino, e chegou a tua hora, tu vai embora. Você não tem como. Sabe o que é destino? Destino não é ponto final. O problema é que a gente pensa com a visão Matrix. Eu vou apanhar e vou pegar um ônibus e vou apanhar uma. Tu chegou ao teu destino. Mas depois de chegar em uma, continua a vida. Não acabou, não chegou no topo. Então, não tem destino. Destino é um respiro. Não, e você vai continuar. Não, sim, mas aí a gente, quando a gente coloca a questão de destino, a gente quer fechar pacote. O problema é que destino não é um passo ali na frente. Tem outro destino. Então, o destino a gente tem que ver como ciclo, mas não como aquilo. Eu tenho um destino. O horário lá, depois a gente continua a discussão. O anjo guardião constitui a misericórdia de Deus para todas as criaturas, mesmo as mais endurecidas, revestidas de maior animalidade. Jesus Cristo confirmou essa assistência de Deus pelo exemplo que deu e quando disse: não são os sãos que precisam de médicos, e sim os enfermos. Entretanto, existem ocasiões em que o protetor se encontra ligado espiritualmente com o seu protegido para fazer dele uma antena viva de Jesus em tal ou qual missão que lhe foi confiada. Nessa ocasião, os dois, protetor e protegido, se iluminam com o amor e os caminhos que trilham são albergues de paz para todos os sofredores. A terra está sob um degrau na escala dos mundos, e quem a faz subir mais depressa são os próprios homens, aceitando e vivendo os preceitos do Evangelho, partindo de si, atingindo o lar e o trabalho, fazendo da sociedade um todo de luz. A terra está destinada a ser um paraíso,
e estamos mais perto disso do que pensamos. Anjos e mais anjos estão se preparando para descer a ela, revestindo-se dos fluidos de carne para exemplificar o amor e fazer a humanidade que ainda duvida viver em clima de esperança, conjugando esforços na aquisição da verdade. É o Cristo voltando para a humanidade. Cada homem deve ser uma estrela de Deus na constelação do amor, e haverá uma só família, um só rebanho para um só pastor. Como o Senhor está presente em nossos corações, quando passamos a viver as suas leis, elas nos dão garantia de vida, fazendo-nos respirar na paz dos céus. Aí, então, passamos a beber no grande arroio divino, matando a nossa sede de verdade. O guia da humanidade e o teu particular nunca te perdem de vista, estão presentes pelos meios infalíveis de que dispõe. Procura compreender esse esforço e faz alguma coisa em teu favor também, para a maior alegria daquele que te protege e ampara. Que assim Inicio o nosso encontro da tarde da manhã de hoje com uma página falando sobre aceitação, resignação, entendimento da vida, e a gente vai encerrar ouvindo uma mensagem cantada pela Elizabeth Lacerda sobre o mesmo tema. São os tempos só a gente. Qual é o nome da música? Aceita. Aceita. É uma mensagem de Emmanuel, bem dentro do que nós acabamos de ver. Eu acho que eu tenho ela gravada. Tem sim. Pedindo base da espiritualidade, né? A renovação de energias por nós, a purificação da água e bênçãos para todos os